Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Vocês estão bem, né? Estamos rompendo mais uma semana na graça do Senhor. Olha que bênção. Glória a Deus, né? Pela força do Senhor. O Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado. Hoje, fui convidada a trazer uma palavra para nós, né? Porque o Senhor fala primeiro conosco, que estamos ali preparando, estudando. E sou muito grata a Deus, Ele já estava ministrando ao meu coração sobre Romanos 8. E terça-feira, no AME, nós ainda comentamos, né? Romanos 8, 28, se não me engano aqui. Que fala que em todas as coisas, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós somos o povo que ama o Senhor, amém? Então, tudo que está acontecendo na minha e na sua vida está contribuindo com você, para o seu crescimento, para o seu bem, né? E isso é difícil da gente compreender, né? Mas aí o Senhor me deu uma palavra. Em Atos 27. Atos 27, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 13 em diante nós vamos ler. Para quem não conhece a história ainda, né? Da tempestade que Paulo enfrentou quando ele estava sendo levado para Roma como prisioneiro. Ele precisava ser apresentado a César, né? Para ser julgado. E aí, ele foi colocado nesse navio. Um centurião estava levando Paulo e mais alguns prisioneiros, né? E aí eles pegaram, eles já estavam em outro navio, mas não estava dando certo, porque o vento não estava favorecendo aquele navio por onde eles iriam. E aí eles trocaram de navio. E aí, né, enfrentaram uma forte tempestade. Vamos ler? Vocês encontraram? Podem ficar assentados mesmo, é uma leitura mais longa um pouquinho. Eu quero ler para a gente comentar ela, né? Porque às vezes as histórias da Bíblia, se nós não estivermos estudando, ela fica muito vagamente na nossa mente, né? E aí depois, a hora que você vai passar por aquele capítulo, você fala, nossa, quanta coisa aconteceu ali, e eu já li, não me atentei para aquilo, né? Então assim, a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todo dia tem algo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Por quê? Porque é um propósito na palavra do Senhor. Para quê? Ela precisa vir para transformar a nossa vida. Transformar, né, o nosso eu, para que a gente fique mais parecido com Jesus. E aí, todos os dias, ela precisa vir até nós. Nós precisamos comer deste alimento para a gente ser transformado, se fortalecer, né? E cada dia mais a gente ser parecido com o nosso Senhor. Amém? Vamos ler? Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade,
começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvação, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para uma ilha. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Ó Deus, assim, Pai, como eu já declarei aqui, Senhor, a tua palavra, ela vem com propósito em nós. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, o que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós queremos ser transformados, Senhor. Há uma proposta maravilhosa do Senhor, Pai, para transformação. Ó Deus, vem mesmo, Senhor, e faça a tua boa obra em nós nesta noite, através da tua palavra, através dessas vidas, Senhor, que viveram coisas grandiosas com o Senhor. Tenha liberdade, Senhor, e que o Senhor ministre ao nosso coração, prepare o nosso coração como boa terra, Senhor, para receber esta semente, e que nós possamos dar frutos, muitos frutos para o Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Então a história aqui está bem clara, né? Eles entram naquele navio, estava tudo bem, o vento estava a favor, estava uma brisa. Estava uma brisa, e aí, de repente, vem um vento muito forte. E esse vento, ele era conhecido pelos homens que navegavam. Ele tinha até nome. Ele se chamava Nordeste. Era um vento que quando viesse daquele lugar, né? Daquela região, eles já tinham certeza que era coisa forte que estava vindo sobre eles. E a palavra diz que o navio foi arrastado, foi um tumulto muito grande, né? Aquele navio cheio de homens, e ali eles foram jogando as coisas fora, para que o navio não ficasse preso ali na areia. Mas não adiantava, porque o vento estava batendo aquele navio para lá e para cá. E a palavra diz que eles começaram a tirar partes do navio para jogar na água. Aquele navio foi totalmente destruído. Totalmente destruído. E sabe, esses homens, eles ficaram muito agoniados. Eles já estavam em jejum, né? E ali eles estavam quase desfalecendo e vendo aquela aflição, né? Daquele navio, naquela situação. E aí Paulo, ele tem uma visão, o Senhor manda um anjo para falar com Paulo. E ele diz: olha, o Deus a quem eu pertenço, a quem eu amo, esse Deus está cuidando de nós. Sabe, irmãos, Deus usa situações extremas para cumprir propósito em nossa vida. Ah, pastor, isso aí é na sua vida, isso aí é na vida de outra pessoa, é na nossa vida. Não importa a posição que você está, espiritual, ou a posição que você está, né, aqui na terra,
de autoridade, seja o que for, o Senhor, Ele toma as situações da nossa vida. Aquilo que é extremo para nós, aquilo que é impossível, aquilo que é difícil para nós, o Senhor toma, assim como Ele fez com esse navio. E ali, né, Ele aparece ali para Paulo e Ele fala: não, eu tenho um propósito na tua vida, Paulo. Você precisa se apresentar. Você precisa ir para Roma. Você não vai ficar no meio do caminho. Irmãos, o Senhor tem compromisso conosco. Muitas das vezes nós deixamos, nós que valorizamos o compromisso que nós temos com o Senhor. Mas aquilo que o Senhor tem conosco, Ele não se esquece. E Ele tinha um compromisso com a vida de Paulo. E Ele falou: Paulo, você vai. Não importa o que está acontecendo aí. Não importa se não vai sobrar navio. E ali eles pararam numa ilha. Sabe, aquele navio já ficou ali, não tinha mais jeito. Tem tantas situações na nossa vida que vem tempestade, vem esse vento do Nordeste, né? Quantos de nós já vivemos o vento do Nordeste? Que a gente fala assim: agora eu vou perecer mesmo. Pastora, mas o meu navio virou frangalhos. Sabe, o Senhor não se importa. O Senhor, para Ele isso não é problema. Porque Ele é o dono de tudo. Ah, o seu navio foi destruído. Ele tem outro navio para você. Ele tem outra forma de te levar. Ele tem outro caminho de te levar. Mas uma coisa você pode ter certeza: vai ser como Ele quer. Não será como você escolheu, né? E isso é muito bacana, porque a gente vê, sabe, o amor de Deus. A gente vê a intensidade com que o Senhor se preocupa conosco. Se coloque no lugar de Paulo aqui, né? O Senhor podia ter perdido ele ali naquele naufrágio, aqueles homens, mas o Senhor fala: não. Aquele anjo falou: olha, Paulo, é você e todos que estão no navio. Eu te entrego. Vão ficar guardados por causa da tua vida. Por causa da tua vida eu guardo. E vocês vão viver sim o que eu já propus, o que eu já decretei para vocês. Às vezes nós pensamos assim: pastor, eu vou na igreja, eu sou cristão, e parece que é só isso que Deus tem para a minha vida. Você não tem noção o tamanho do barco e quantas pessoas que estão navegando com você. Por causa da sua fé, por causa da sua crença. As pessoas, eles, por mais que eles não tenham essa iniciativa de falar: eu preciso desse Deus, eu preciso voltar para o meu Senhor. A habilidade não é só com a sua vida. A sua responsabilidade não é só para você. Ah, eu estou salvo e está tudo bem. Olha, há muitas pessoas ao seu redor. Aquele dia eu preguei aqui sobre a arca, né? A nossa família. Como que nós estamos cuidando desta arca? Para a gente levar a nossa família ao Senhor, a viver os propósitos de Deus. Mas eu digo a vocês, não é só família. Há amigos de vocês que estão olhando para vocês. Cada vez que vocês deixam as suas casas e entram nesta casa para adorar o Senhor, eles estão vendo que vocês não estão quietos, vocês não estão parados. Há uma movimentação espiritual na sua vida e isso está chamando a atenção. Mais cedo ou mais tarde vai ter fruto. Mais cedo ou mais tarde o Senhor está completando essa boa obra nessas vidas. E sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele tem propósito na minha e na sua vida. Então você vai chegar assim, aonde o Senhor determinou. Pastora, mas eu posso escolher mudar o rumo? Pode. Você vai passar por algum naufrágio. Você vai dar uma afogadinha. Por quê? Porque ele já tinha outro navio aqui. Paulo falou para este homem que estava levando ele:
Falou, olha, não entra nessa. Vai dar ruim. Não é isso. Não é esse caminho que o Senhor falou no meu coração. E aí, né, o centurião falou, não, esse aqui está indo para a Itália. É para o rumo que nós estamos indo. Os atalhos, irmãos, muitas das vezes, nos faz atrasar muito mais a nossa chegada, onde o Senhor já determinou para nós, né? E isso é perigoso. E aí, Paulo, ele tinha que chegar lá em Roma para ser apresentado a César, né? O imperador, ele tinha que ir, porque era necessário que todos soubessem que Paulo agora, ele era um homem de Deus. Porque Paulo tinha a vida dele, né? Ele servia a um Deus que ele achava que estava servindo a Deus, matando cristãos, né? Matava a família toda de um cristão. Era destruição, mas aquilo estava distorcido no coração dele. E a fama dele correu para todo lado, porque ele era famoso, ele era um homem que ele tinha destaque. Sabe, ali ele tinha que ser julgado agora. E o Senhor determinou, você precisa ir lá, você vai. Às vezes nós temos que passar por algum momento assim, irmãos. Às vezes nós temos que passar experimentando a nossa fé. Paulo foi experimentado. E você vê quantos livros da Bíblia ele escreveu. E com tanta fé. E se regozijando, né, nas aflições. Porque ele entendeu que aquele que já tinha escrito a história dele ia levar ele, ia conservar a vida dele para realizar os propósitos dos céus na vida dele. A sua vida não é diferente, meu irmão. O Senhor te ama com a mesma intensidade e Ele está te conduzindo para este lugar e Ele vai realizar na sua vida tudo aquilo que Ele já determinou no coração dele. Pastor, eu não compreendo o que Deus tem para a minha vida. É só você se achegar mais um pouquinho a Ele, que isto é revelado em teu coração. Ele faz questão de falar conosco. Eu achei muito lindo, a gente estava lá no retiro dos casais, né? E eu estava agradecendo a Deus, até comentei isso no AME. E eu agradecendo a Deus, falando, Senhor, que lugar maravilhoso que o Senhor nos trouxe. Está tudo tão lindo, tão gostoso aqui, aquela quietude à noite. Isso já era de madrugada, e eu conversando com o Senhor, e Ele falou para mim assim, filha, isso é só uma amostra do que eu tenho para os meus filhos. É só uma amostra. Eu tenho presentes para os meus filhos. Eu tenho coisas lindas para entregar para vocês, para a minha igreja, para aqueles que me amam. Quem impede isso são vocês. Vocês têm olhado para mim com a capacidade humana. Vocês têm me comparado a vocês. Até onde os seus braços vão, vocês estão achando que eu vou até ali também. Não limita o teu Deus. Sabe, Ele falou comigo, Ele falou, esse é o tempo, é um tempo que eu quero me revelar à minha igreja, ao meu povo que eu amo. E eu achei tão linda aquela conversa, eu falava, ele respondia, e eu falava de novo, e ali nós ficamos até ali pelas 3 horas da manhã, sabe, aquilo encheu aquele quarto da presença do Senhor. Eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo, me visitar aqui, né? E no momento que a gente menos espera, o Senhor vem e fala o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer nos dar. Vocês sabiam que Deus é um Pai que dá presentes? Esse retiro de casais, irmãos, não é dinheiro que nós precisamos, não. Nós precisamos pedir para o Pai, Pai, me dá isso de presente. Ele me deu. Ele deu para os irmãos que foram. Sabe por quê? O dinheiro, você pode pagar um hotel até melhor do que aquele. Você pode pagar um final de semana top, se você tiver dinheiro.
mas um final de semana cheio da presença de Deus. Deus trabalhando no nosso interior, trabalhando na nossa família, colocando as coisas em ordem. Isso não tem dinheiro que pague, irmãos. Nós precisamos começar a valorizar aquilo que Deus tem oferecido para nós. Sabe? Esse Deus, ele é cuidadoso. Ele é amoroso. Ele é um Deus que ele não mede esforço para fazer as coisas para nós, não. É nós que achamos muito difícil. Nós é que achamos muito pesado servir ao Senhor. E isso, sabe, Paulo, ele em nenhum momento ele esteve murmurando aqui. E ali depois, sabe, eu não vou ler aqui, depois vocês estudam em casa. É muito interessante essa história. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente a hora que você estiver lendo também. Aí Paulo fala para aqueles homens, fala, olha, come pão, para esse jejum, porque vocês estão fracos, vocês não têm força nem para ter fé. Vocês precisam ter fé. E ali eles comeram aquele pão. O Senhor levou, sabe, Paulo naquela ilha. E ali, sabe o que aconteceu? Teve uma família que recebeu esses homens lá, que cuidou deles, deu pouso, deu comida, deu descanso para eles. Quantos dias eles ficaram no mar, irmãos? Sem solução. Imagina o pânico, imagina o nervoso, o desgaste que estavam esses homens, com fome. E ali ele teve um lugar de refrigério. Mas naquela família tinha alguém doente. Eu vou ler aqui para vocês no capítulo 22 e o versículo 7 aqui em diante, eu vou ler para vocês verem. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo. Depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Tudo o que eles precisavam, eles foram supridos naquele lugar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava ali com Paulo. Ele curou aquele homem e aí eles viram que Paulo tinha algo a mais ali com ele. E trouxe todos os doentes daquela ilha, irmãos. Todos os doentes vieram até ele e foram curados. Que propósito foi esse? O Senhor permitiu um navio ser estrangulado, estragado, todinho, para chegar numa ilha e ter cura para um povo. Quem iria naquela ilha para curar aquele povo, irmãos? Talvez você está esperando alguém ir socorrer um vizinho, um amigo, um conhecido. Ah, não é eu não, pastor. Tem que ser o pastor, tem que ser um diácono, tem que ser um presbítero, tem que ser alguém da igreja, mas não sou eu. E sabe o que o Senhor está falando para você hoje? É você. Aquilo que o Senhor te mostra. Vai. Pastor, o problema lá é muito mais profundo. Aí você chama o pastor. Precisa cuidar mais de perto, né? Fala com os diáconos, olha, preciso de mais visita, preciso de cuidar. Mas, irmãos, nós não somos leigos. Ninguém aqui é leigo mais do poder de Deus que opera em nós. Sabe, uma ilha foi socorrida, um povo que estava isolado, que iriam perecer. A gente nem imagina o mal que estava ali neles. Mas o Senhor envia um homem, né? Um homem que estava
determinado a crer. Porque você sabia que a fé, a gente precisa também nos esforçarmos para manter a nossa fé? O pastor não vai bater todo dia lá em casa e falar: pastora, você precisa ter fé. Pastora, hoje você está com fé? Pastora dorme com fé e acorda com fé. Há um esforço em nós, porque as tempestades vêm. O barulho do vento, ele nos deixa atordoado. E muitas das vezes nos faz balançar. E a gente fala: e agora? Quem é por mim agora? Quem está compreendendo essa tempestade na minha vida? Mas a nossa fé nos ajuda a rompermos. Sabe, a nossa fé nos ajuda a chegar num lugar seguro, um lugar de cuidado, um lugar de descanso. O Senhor tem uma ilha para mim, para você. A hora que a gente mais necessitar, o Senhor tem um lugar aonde Ele vai nos ancorar, onde Ele vai cuidar de nós, para que a gente siga a viagem novamente. Sabe, aqui eles foram supridos de tudo, eles foram honrados. Paulo está falando, nós recebemos muitas honras e nós fomos supridos. E embarcaram eles em outro navio para que eles chegassem no lugar que o Senhor tinha determinado. Mas olha quanta coisa o Senhor fez nesse caminho. Quantas pessoas o Senhor usou, até mesmo para aumentar a fé de Paulo. Ah, pastora, Paulo já era pronto. Que nada, quanto medo poderia existir ali no coração dele, né? Você ficar numa tempestade em alto mar, tudo escuro, não tinha sol, não tinha lua, você não sabia se estava amanhecendo, se estava anoitecendo. Irmãos, a gente precisa ter uma decisão, porque a decisão de crer, isso nos fortalece. A decisão de permanecer em fé, isso vai nos fazer andar. Porque a dúvida, ela nos faz parar. A dúvida, ela nos deixa inseguro, né? E aonde o inimigo, ele trabalha contra os planos do Senhor na nossa vida. Se Paulo estivesse tão agitado de coração, ele nem poderia ver esse anjo, ouvir esse anjo, né? Porque o Senhor, ele sabe, ele não faz barulho. Ele vem no silêncio, na quietude do nosso coração. Eu não consigo imaginar Paulo ali naquele navio, se debatendo naquelas ondas, naquele vento. E o coração dele aquietou tanto no Senhor, que ele pôde ouvir o Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para o nosso dia a dia. Sabe, que você, quando você estiver passando por esses momentos, você possa aquietar, falar: Senhor, isso aqui não é a realidade do Senhor. Eu estou neste momento, mas a tua realidade é outra. A tua realidade é que o Senhor é por mim, que o Senhor não vai me abandonar nenhum dia. Esta é uma promessa de Deus nas nossas vidas, né? E a gente precisa ter essa esperança viva no nosso coração, para a gente se fortalecer, irmãos. O Senhor está chamando uma igreja forte para romper agora. Nós precisamos romper. Ah, pastora, mas como que vai acontecer isso? Vai acontecer dentro de você. A hora que você, sabe, falar: Senhor, eu estou aqui, vamos embora. Faz o que o Senhor tiver que fazer. Senhor, eu me rendo e eu faço a minha parte e o Senhor pode fazer a sua. Eu só vou crer, eu só vou buscar essa fé viva que vai me alimentar e que vai me impulsionar para que eu possa contribuir com o que o Senhor quer fazer nesse tempo. Isso é para queimar o nosso coração. É para queimar, né? Porque é esse movimento que o Espírito Santo está fazendo nesse tempo. E Paulo, ele chega ali para aqueles homens e fala: tenham ânimo.
Irmãos, como Satanás tem trabalhado no nosso ânimo. Tem trago tanto cansaço. Cansaço mental, cansaço físico, cansaço espiritual. Sabe, a hora que o Senhor quer vir encontrar uma igreja acesa, uma igreja, né? As virgens ali, com a lâmpada acesa e mais um pote de azeite aqui na mão, para falar, estamos aqui, Senhor. Pode vir, nós estamos prontos. É um cansaço, irmãos. É uma dificuldade. E sabe, eu não vou poder fazer isso por vocês. O pastor não vai poder fazer isso por nós. Somos cada um de nós determinar isso no nosso coração. Senhor, não dá mais. Eu preciso sair desse lugar de conforto. Eu preciso, Senhor, estar agitado no teu espírito. Que o Senhor venha fazer meu coração queimar. Porque eu quero estar aceso. No momento em que o Senhor romper essas nuvens, eu quero estar aceso. Sabe isso, irmãos, é real, é o que a palavra está nos chamando a viver. O que as pessoas têm visto na sua vida cristã? Tem visto essa chama? Tem visto esperança? Ou desânimo? Tem visto fé ou desespero? Tem visto convicção ou dúvida? Será que Deus pode fazer? Né? Sabe, o Senhor tem trago palavras ao nosso coração que às vezes nos tiram um pouquinho do nosso conforto. E glória a Deus por isso. Porque um pai, quando vê alguém, um filho que está muito confortável, ele fala, está errado. Um pai que está olhando para o seu filho, que quer que o seu filho cresça saudável, que quer que o seu filho viva, né? Com intensidade a vida, ele não vai permitir que um filho fique fechado no seu quarto dia e noite. Ele vai falar, não, você tem que sair daí, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ir para a igreja, você tem que aprender alguma coisa, vai buscar. Sabe, o que o Senhor está fazendo conosco não é diferente. O Senhor está falando, sai dessa limitação de vocês. Vocês precisam enxergar alguma coisa a mais. Porque o Senhor é real, irmãos. O Senhor é real e Ele quer se revelar para nós de uma forma mais profunda. E se nós não estivermos dispostos, nós vamos ficar acomodados e falar, até aqui está muito bom. Até aqui está muito bom. Mas o Senhor encheu meu coração quando Ele estava conversando comigo naquela noite. E eu falei, Senhor, não está bom até onde eu cheguei. Eu quero ver coisas do Senhor. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Quero, Senhor, ser presenteada pelo Senhor. Pastor, esses presentes é palpável? É financeiro? Não sei. Deus pode tudo. Esses presentes são dons, pastor. Para você chegar em alguém e poder orar e falar, olha, glória a Deus, aquela pessoa está liberta daquela doença. Deus curou aquela pessoa. Irmãos, não tem prazer maior do que ser usado por Deus, do que ser instrumento de Deus, né? E às vezes nas coisas simples, nós estamos deixando acontecer uma coisa muito grande para poder ser exemplo, para poder ser o cristão que a gente quer ser. Seja no simples, seja no básico, né? É igual o pastor falou, ore por uma família que você está vendo que está ausente aqui da igreja, que está passando por luta. Irmãos, as famílias cristãs mesmo estão passando por luta também. Como a gente passa por uma ventania, o Senhor, né, permite, e alguns irmãos estão passando por isso, não estão conseguindo. E nós precisamos estar intercedendo por eles. E com certeza, sabe, tudo que está acontecendo na sua vida, há um propósito maior. Isso tudo passa. Mas a hora que você vê também, né, que aquele vento passou, você vai ver lá os pedaços do navio, mas você vai falar, nossa, o Senhor preservou minha vida. O Senhor me deu mais uma chance, né? Eu posso consertar algumas coisas, eu posso ajeitar,
mudar algumas coisas. Quando José saiu, sabe, José foi ali maltratado pelos irmãos, foi vendido, né? Foi prejudicado de todas as formas, mas havia um propósito. Todo mundo conhece as histórias de José. O Ismael está estudando sobre a história dele nesses dias agora, e aí ele fica lá perguntando para mim, né? Mas isso aqui, por que foi assim? Tudo com propósito. Sabe o que aconteceu no final? José tinha alimento para a família dele, não morrer de fome. Sabe o que nós estamos carregando? Pão para a nossa família não morrer de fome. Pastora, tem familiar que não está nem aí comigo, quanto mais com Jesus. Não importa, o pão está no seu cesto. Você está carregando. No tempo certo de Deus, eles virão comer. Sabe, isso aconteceu com José e foi lindo. E sabe o que ele falou para os irmãos dele? Não tenha peso no coração de vocês não, porque foi o Senhor quem me trouxe até aqui, não foi vocês. O Senhor permitiu que vocês fizessem isso comigo, com um propósito, de hoje eu poder alimentar vocês. Simplificando aqui a palavra. Sabe, o Senhor te chamou com propósito. Algum momento, alguém vai chegar em você e falar, olha, valeu a pena, porque hoje você tem o que eu preciso. Né? E isso é muito lindo, irmãos. Sabe, isso é uma vida com propósito. Quando Daniel estava ali na cova dos leões, por causa da vida de Daniel, ele era amado. Daniel era uma pessoa que ele agradava a todo mundo. E o rei Dário amava ele. Mas ele teve que colocar ele lá, porque o rei Dário fez um decreto. Que ninguém podia adorar outro rei se não fosse ele. E Daniel adorava o Senhor 3 vezes ao dia. E eles pegaram Daniel. E tinha que jogar na cova dos leões. Mas sabe, quando o rei Dário foi ali de manhã para chamar o Daniel, ele chamou angustiado. E Daniel respondeu lá de dentro que o Deus vivo tinha cerrado a boca dos leões. E sabe o que aconteceu, irmãos? Este rei se converteu e fez um decreto que toda aquela província onde ele era rei era para voltar o seu coração para este Deus, que era o único Deus que livrava o homem da morte, que fechava a boca dos leões. Eu não vou ler aqui com vocês, está até aqui anotado. Não vou me alongar, vocês conhecem a história de Daniel. Sabe, foi todo um povo que foi atingido por aquilo, mas Daniel, o Senhor amava tanto Daniel também, deixar ele entrar na cova dos leões. O Senhor permite, mas não é para nos matar, mas é para salvar outros. Então, quando você fala, eis-me aqui, Senhor, você não sabe a forma que o Senhor vai te usar, mas Ele quer te usar. Se o nosso coração está disponível, Ele vai nos levar em alguns lugares. E lá na frente, depois de toda a tempestade passar, depois de sair daquela cova dos leões, você vai ver que o Senhor fez tudo perfeito aquele caminho. Precisava ser daquele jeito, para validar o poder de Deus. Então a sua vida é para validar o poder de Deus. Sabe, se posicione. Se posicione no Senhor e fala, Senhor, tira todo o medo, todo o receio que tem no meu coração. Porque se o Senhor tiver que me levar para um lugar desse, para salvar uma cidade como Divisa Nova, amém. Amém. O Senhor está precisando de coração valente assim, irmãos. Né? Para falar assim, olha, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim para salvar a Divisa Nova? E não é para minha glória não, que eu quero ficar bem escondido no Senhor. É para a sua glória, o seu nome ser conhecido.
Ah, sabe aquela cidade lá no meio do mato? Ninguém dá nada por ela? É uma cidade onde o Senhor alcançou cada habitante daquela cidade. Todas as famílias se renderam ao Senhor. Né? É assim, Deus faz coisas loucas. Sabe? Que o teu coração possa queimar por coisas loucas do Senhor. O meu começou e eu não quero que pare não. Em nome de Jesus. Em Isaías 41, eu vou ler só para a gente encerrar. Que eu recebi esse versículo hoje de manhã de um pastor amigo. E ele mandou como um bom dia para mim. Eu achei tão lindo. Falei, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor fala quando a gente menos espera. O Senhor usa os seus vasos, né? Isaías 41, versículo 10. Pode ser o 8. Vamos começar no 8. Amém? Contrário? Você, porém, ó Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi,